noite, eu sou o Gustavo, e é um muito prazer. Mais uma vez aqui estamos reunidos neste nosso encontro de todas as segundas-feiras, que já se tornou algo muito especial e também muito espiritual. Eu quero parabenizar a todos, ou melhor, agradecer a todos e também parabenizar por me dar a oportunidade de poder entrar na sua casa e levar para vocês aquilo que infelizmente não é mostrado, não é ensinado, a verdade que lhe tem sido ocultada. É um prazer imenso e obrigado pela confiança, obrigado pela sua audiência e também pela sua paciência. Bom, são 7 horas e 56 minutos. Permita-me agora começar aqui pelo Periscope também. Olá, muito boa noite para todos os amigos que estarão acompanhando essa transmissão através do Periscope. Eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4SA Flórida, mais uma vez ao vivo e a cores, trazendo a todos a verdade que não é revelada, a verdade que não é comentada e muito menos mostrada, fazendo com que as pessoas fiquem alienadas, desconheçam aquilo que elas têm direito de saber, porque quanto mais burro e pobre um povo, mais fácil de ser enganado. Boa noite para todos os nossos amigos do Twitch. Como eu já disse, é um prazer tê-los aqui conosco. Boa noite para os nossos amigos do Periscope. E agora eu vou começar aqui pelo canal oficial. Esperando aqui. 3, 2, 1... Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4SA Flórida, trazendo para vocês a verdade que não lhes é contada, a verdade que não é mostrada, muito menos ensinada nas escolas. Por isso, este é o canal do perturbador de Israel, o preto latino, o lavador de privadas de americano e agora, segundo a nossa querida e amada Maionese Hasselman, também o cachorro, aquele que late. Ela me chamou de cachorro, ela disse no vídeo dela, deixa esse pessoal latir, né? Então eu sou agora o cachorro, segundo a Joyce Maionese Hasselman. Mas a resposta está vindo aí, Joyce. E eu vou te desmascarar porque você falou muitas mentiras e você, com esse seu curso, a intenção é de alienar, emburrecer, idiotizar e manter as pessoas à parte ou separadas da verdade. Mas isso nós vamos cuidar na quinta-feira, teremos um outro Hangout e aí o título desse Hangout será Pérola aos Porcos ou Pérolas aos Porcos, porque além de você, também vou mostrar algumas verdadezinhas daquele que é guardado por verdadeiras multidões nos aeroportos em todo o Brasil, que é carregado nos ombros e que é chamado carinhosamente de o mito. Sim, algumas verdadezinhas que o pessoal que segue, que vai votar no mito, nessa eleição que nunca deveria existir, que é uma fraude, que é a confirmação e a consolidação do golpe, levando o Brasil a tornar-se totalmente socialista, necessitam saber. Quinta-feira, aguarde, falta pouco. Já está ansioso? Aguarde, porque na quinta-feira eu vou trazer uma turbina de avião, porque vai espalhar, a titica vai ser espalhada de alto a baixo, da direita à esquerda, de norte a sul, de leste a oeste. Muito bem, vamos saudar aqui os amigos que já se fazem presentes, aqui acompanhando, né, aguardando ansiosamente esse Hangout. Temos por aqui a Ingrid Silva, muito boa noite. Rogério Aguiar, Kátia Maria, Marcos Rosado, Aline Raag, sempre presente, Denil de Vilas Boas Rezende, Graciela Lemos, muito boa noite. Ela também disse que também no sul, peraí, tá cortando aqui, também sou do sul e caiu uns pingos ainda há pouco, creio que logo choverá. Celso Freis, Ana Paula Bachega, Suzy Kisuzi, Pastor Livingston Correia, muito boa noite, meu amado, um prazer tê-lo aqui. A Sene Glória Patriota, que também não falta um Hangout, Márcio dos Anjos, Bel Girassol, Pastor Paulo Trevisan, muito boa noite também, pastor.
O casal Recife, Everton Pinto, Marcos Paulo, Diego Fernandes Trindade, Betão Caetano, boa noite para você, meu querido. Luz do Mundo, muito boa noite. Branca Barreto, Edilene Lima, perdão. Estamos eu e meu esposo esperando a live. Um abração para você, a senhora Lima, e também um abração para o esposo, tá bom? Para o maridão. Giovanni Augusto Fabre, tá pedindo para ser adicionado aí, Fernando, no grupo 5%. Meu irmão Odenir Aquino da Silva, João Abreu, Giovanni Augusto, Raquel Grego, Orlando Gomes, muito boa noite a todos vocês, o Kenneth Petkov, a Débora Loirinha, dá um abração na sua filha que fez aniversário recentemente, Débora, tá bom? Manda um abração para ela e a graça e a paz. Quem mais? João Abreu, já falei. Vinícius Rocha, Ariane Rodrigues da Silva, Elton Tavares, Carlos Neri, um abração para você, meu querido. Obrigado, eu tinha esquecido a palavra. A pessoa que ama a si mesma, que idolatra a si mesma, é narcisista. Eu tinha me esquecido dessa palavra, o Carlos Neri colocou nos comentários. O Gilberto Carmo da Veiga também, um abração, meu querido, para você. Débora Pina, quem mais? Senhora Regina, canal Dart Veiga, Lara Vilela, Ana Paula M, sempre presente também. Muito boa noite. Cadê a Lu também? Deve estar chegando por aí, né? A Lu Galiano. Fernando, já presente. Obrigado, Fernando. Anderson Norato, Rafael Vianini, a Mariana Leal. Quem mais? Diva Molon. Muito boa noite a todos vocês. Um abração para todos os amigos inscritos no Facebook. Um abração também para o pessoal que acompanha o Twitter, o Instagram, Família 5%, um abração no coração, ou melhor, um beijão no coração de cada um de vocês e também um forte abraço. Bem, eu gostaria de começar esse momento fazendo uma oração pelo Pláucio Pucci. Eu comecei uma transmissão hoje, como algumas pessoas puderam acompanhar, mas aí a minha esposa ligou e vocês já sabem, cortou tudo e não deu para terminar a transmissão. Inclusive, eu até comecei a fazer alguns comentários sobre o vídeo da Maionese Hasselman, onde ela me cita, né? E também me chamou de cão, de cachorro, dizendo, deixa esse pessoal latir, né? Então, o que é dela está guardado. Quinta-feira, vocês que já estão aqui presentes, terão uma grande surpresa e um choque, porque muitas coisas serão reveladas, coisas que eu tenho guardadas comigo, que estava esperando o momento certo, e como a onça foi cutucada com vara curta, e não se deve cutucar uma onça com vara curta, então na quinta-feira trago uma turbina de um Boeing 707 ou 757, porque a bosta titica vai ser espalhada para tudo quanto é lado, para os pontos cardeais, os oceanos, mares, rios, até os esgotos, porque muita coisa vai ser revelada. Mas, como eu estava dizendo antes, eu quero aproveitar o momento e pedir a todos que nos unamos agora em oração e vamos pedir ao Eterno que abençoe o Pláucio, que está passando por um momento delicado, como ele mesmo já fez questão de mostrar e comentar, e eu tenho uma estima muito grande por ele. É um cara sensacional, uma pessoa que deixa tudo para trás e foi para o Brasil, foi ver a família, o pai, e além disso também esteve lá em Brasília lutando, um verdadeiro brasileiro, patriota, uma pessoa que merece o nosso respeito e consideração. Então, Pláucio, se você estiver vendo esse Hangout, ou se você tiver a oportunidade de ver depois alguém comentar com você, saiba que essa oração que não somente eu, mas toda a família 5%, todos aqueles que estão agora acompanhando essa transmissão, seja pelo Twitch, seja pelo Periscope, ou então pelo canal, já temos mais de 200 pessoas acompanhando essa transmissão. A oração vai ser feita
a seu favor, tá bom? Para que o Eterno te abençoe, te dê forças e você se recupere pronto, porque você é muito importante 100%, tá bom? Então, se você quer juntar-se a mim nesta oração, vamos falar agora com o Eterno e pedir que as suas mãos toquem no corpo do Plaucio e ele possa ter a sua saúde restabelecida. Amado Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos diante da tua augusta e maravilhosa presença, primeiramente para agradecer-te por mais uma semana, agradecer-te pelo momento que podemos desfrutar da presença uns dos outros, ainda que virtualmente, ainda que separados por quilômetros e quilômetros de distância, mas espiritualmente estamos bem próximos, bem juntos uns dos outros. E nesta união, te rogamos pela tua infinita misericórdia, que visites agora o nosso querido e amado irmão, o Plaucio, onde quer que ele esteja, talvez no conforto do seu lar, na sua cama, descansando, quem sabe sob cuidados médicos, que ele seja visitado agora pela tua presença, já que nada pode impedir o teu poder de atuar. Não será a distância, não será o horário, não será o clima, absolutamente nada, já que, por ser o Todo-Poderoso, não necessitas, Pai, de um passaporte para visitar o nosso querido e amado amigo neste momento. Coloque as tuas mãos onde quer que ele esteja sentindo dor, onde quer que haja sido diagnosticado algum problema, e cura-o agora. Cura-o agora porque eres o médico dos médicos, és o médico dos médicos. E como já mencionado antes, nada, absolutamente nada, é difícil ou impossível para ti, já que através da tua palavra trouxeste à existência aquilo que outrora não existia. Disseste, haja luz, e houve luz. Então profetiza agora, Pai, para o Plaucio, para que haja saúde no corpo dele, para que ele se levante da cama, caso ele esteja deitado, acostado, e volte a trabalhar, que ele seja curado e que ele reconheça que, não porque estamos orando, mas há um ser superior a tudo e a todos, um ser autoexistente, que não teve início, tampouco meio e jamais terá fim, porque tudo aquilo que nós contemplamos foi criado pela tua vontade, pela tua sapiência e determinado pela tua palavra. E assim como nos deste autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar espíritos malignos, para curar os enfermos, para impor as mãos sobre eles e clamarmos ao teu nome e eles seriam curados, eu determino pela fé que neste exato momento o Plaucio seja tocado e curado desse problema. Em o nome daquele que está acima de todo nome, de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Muito obrigado por ter juntado-se a nós nesta oração e eu tenho certeza que a mesma não ficou retida no teto aí da sua casa ou aqui da minha casa, onde quer que você esteja, mas esta oração foi feita com toda a sinceridade e espero receber esta semana boas notícias, Plaucio, tá bom? Boas notícias de que você está bem. Aliás, espero já na quarta-feira, se possível, vê-lo no Hangout dos Patriotas do Brasil. De acordo? Muito bem, meus amigos, vamos então ao tema do Hangout de hoje, o cânon bíblico, já que existe uma certa aversão por parte de algumas pessoas quando eu leio ou menciono o livro de Enoque, e que já por diversas vezes expressei
o meu pensamento ao admitir que até hoje, 23 de abril, não entendo ou tampouco aceito o fato desse livro não fazer parte do cânon bíblico e ser considerado um livro apócrifo. Então, para que tenhamos uma compreensão, já que é um tema extenso, vamos então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vamos entender como tudo aconteceu, como tudo se deu. De acordo? Vou compartilhar aqui a minha tela, já estou fazendo isso. E tenho aqui uma explicação. Eu procurei trazer explicações de sites, de websites católicos. A grande maioria que vocês podem ver aqui nas janelas são sites católicos, um que outro que não. Então diz aqui nesse site o cânon bíblico, o Concílio de Trento e os deuterocanônicos. É um site portal conservador. Aí diz assim: no século XVI, os reformadores tiraram alguns livros da Bíblia que eram incompatíveis com as suas doutrinas. Diziam que esses livros não eram inspirados e chamaram-nos de apócrifos. Por falta de conhecimento histórico, alguns seguidores da Reforma hoje dizem que a Igreja Católica os acrescentou somente no Concílio de Trento, em 1546. Concílio, pessoal, era uma reunião, um encontro de bispos, Opa, o que houve aqui? Caiu a conexão aqui. Só um momentinho, pessoal. Caiu a conexão aqui, não está dando para monitorar o Hangouts. Deixa eu escolher uma outra network que eu tenho aqui para voltar. Só um momentinho. Your connection was interrupted. Vamos ver agora, vai voltar. Pronto, voltou. Então já está aparecendo aí. Posso ver o que vocês estão vendo. Ainda não apareceu o chat. Está aparecendo agora. Muito bem. Então já estamos tudo em ordem, de volta. Então o concílio era uma reunião de bispos, do clérigo romano, e também era chamado de ecumênico porque tinha a participação de vários bispos de todas as partes do mundo antigo ou do mundo da época. Então era chamado de concílio ecumênico. Então diz assim: aconteceu aqui o que aconteceu com a tradição, como já sabemos. Como a tradição e tais livros favorecem totalmente a Igreja Católica, então não há realmente outra saída senão rejeitá-los. Foi justamente esse o motivo porque Lutero também rejeitou a carta de Tiago. Ela se chocava com a sua sola fide, ou só a fé. E o critério, claro, foi o mesmo. Se não se harmoniza com a minha ideologia, passo a rejeitá-la. Não concordamos, evidentemente, que os livros rejeitados do Antigo Testamento sejam apócrifos. Nós, católicos, os denominamos de deuterocanônicos, pois sua inspiração foi reconhecida depois de disputada. Enquanto que os outros livros são chamados de protocanônicos, sua inspiração foi reconhecida primeiro. Então, segundo essa definição, o livro de Enoque seria ou é considerado um livro deuterocanônico, porque a sua inspiração foi reconhecida depois de disputada, ou talvez ainda nem reconhecida e permaneça com o rótulo de apócrifo. O grande equívoco aí fica patente pelo fato de Lutero questionar o cânon católico antes mesmo do Concílio de Trento. Ora, se é verdade que só em Trento é que a Igreja os canonizou, então, por que Lutero questionou esse cânon antes mesmo desse concílio? Além disso, 41 anos antes de Lutero nascer, e mais ou menos um século antes da Reforma, o Concílio de Florença,
de 1442, já havia confirmado mais uma vez o cânon para a Igreja Geral. Dizemos mais uma vez porque vários outros concílios anteriores a este já tinham reconhecido sua canonicidade, como veremos à frente. Então diz aqui, em Trento, a Igreja apenas reafirmou aquilo que todos criam desde os primórdios do cristianismo. Aliás, o próprio Lutero traduziu para o alemão os livros deuterocanônicos, o que bem mostra que eles eram usuais entre os cristãos. Ele os incluiu em sua tradução da Bíblia para o alemão, publicada em 1534. Vou aumentar um pouquinho mais a letra aqui. Bom, agora sim, excelente. Os deuterocanônicos também apareceram nas seguintes versões da Bíblia. A Bíblia de Tyndale, também conhecida como Bíblia de Mateus, de 1537 a 1551. A Grande Bíblia de Coverdale, também conhecida como Bíblia de Cromwell ou Bíblia de Cranmer, 1539 a 1541. A Bíblia de Geneva, usada pelos puritanos que vieram para a América e citada milhares de vezes por Shakespeare, de 1560 a 1617. A Bíblia do Bispo, publicada oficialmente pela Igreja Anglicana em resposta à Bíblia de Geneva, de 1568 a 1582. A King James Version, uma versão do rei James, de 1611 em diante. Só a partir de 1824 é que algumas editoras protestantes passaram a omitir os deuterocanônicos de suas Bíblias. Não foi o Concílio de Trento que os introduziu no cânon. Dizer, pois, que foi nesse concílio que a Igreja os canonizou é, realmente, demonstrar total falta de conhecimento histórico. Convém, inclusive, nos perguntarmos aqui, o fato desses 7 livros sempre estarem nas versões bíblicas, inclusive na de Lutero, não é a prova incontestável de sua antiguidade e canonicidade? Por que os livros apócrifos nunca apareceram numa versão bíblica? Por que justamente e apenas os 7? O fato desses livros sofrerem dúvida quanto à sua canonicidade não nos obriga a rejeitá-los, pois se assim o fosse, teríamos que rejeitar também alguns livros do Novo Testamento, como Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, Judas e Apocalipse, que também tiveram sua canonicidade questionada, sendo, portanto, deuterocanônicos. Antes, porém, de começarmos a analisar os detalhes desta questão, relembremos aqui alguns vocábulos-chave para melhor entendermos o assunto. Então, vem aqui algumas definições que eu achei interessantes, por isso eu estou passando aqui para vocês. Cânon, do grego kanon, que significa regra, medida, catálogo. O vocábulo cânon é um descendente direto, através do grego e do latim, de uma palavra semita que significa cana, ou cané em hebraico. Por ser longa, fina e reta, a cana pode ser usada para medir, como hoje usamos o metro. Por isso, a palavra para cana veio a denotar uma vara de medida. Depois, por extensão metafórica, uma regra, um padrão, uma norma. Com o tempo, ela serviu tanto para ser uma medida quanto para representar padrão de alguma coisa, de norma de vida, por exemplo. A partir do Sínodo de Laodiceia, no ano 360, os livros da Bíblia são chamados canônicos, porque a Igreja os reconhece como normativos para a fé e para a vida dos fiéis sobre a base do seu conteúdo objetivo. A Igreja, portanto, utiliza o termo para indicar a lista dos livros que são inspirados por Deus e que servem de norma de fé e de base para a doutrina. Aí aqui diz o seguinte, canônico, significado, livro catalogado, isto é, inspirado. Os livros canônicos são divididos em 2, protocanônico, livro catalogado próton, isto é, em primeiro lugar ou sempre catalogado,
aqueles que foram canonizados primeiro: o Pentateuco, Josué, Salmos, Mateus, Efésios e outros. Totalizam 57 livros. Deuterocanônico, livro catalogado Deuteron, ou em segunda instância. Posteriormente, reconhecida sua canonicidade, após ter sido questionado. São deuterocanônicos os seguintes livros do Antigo Testamento: Tobias, Judite, 1º e 2º de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, além dos capítulos 10, versículos 4 ao capítulo 16 do livro de Esther e dos versículos 30 a 100 do capítulo 3 de Daniel e os capítulos 13 e 14 também de Daniel. Totalizam 7 livros do Antigo Testamento. São deuterocanônicos ainda os livros do Novo Testamento citados atrás. Apócrifo, que vem do grego apócrifon, livro oculto, ou seja, não lido nas assembleias públicas de culto, reservado à leitura particular, portanto, livro não canônico ou não catalogado, embora aparente ser um livro canônico, e aqui ele cita Evangelho de Tomé, Evangelho da Infância, Evangelho de Judas, Assunção de Moisés. O nosso cânon católico contém 46 ou 47 livros do Antigo Testamento. Lembrando que a Bíblia, que os evangélicos que nós usamos, ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Já a Bíblia Católica é diferente. Tem 46 ou 47 livros no Antigo Testamento, dependendo se contamos como distinta a carta de Jeremias, que é igual de Baruque 6 ou não. No Novo Testamento, há 27 livros, totalizando 74 ou 73 livros sagrados. A Bíblia protestante, ao contrário, contém apenas 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Aí diz aqui: percorramos a história do cânon do Antigo Testamento. Aí é um pouco extenso, eu vou me reservar o direito de pular aqui algumas coisas e vou começar daqui desse parágrafo. É notório que nas cavernas de Qumran, de onde se originam os manuscritos do Mar Morto, foi encontrada uma cópia do livro do Eclesiástico, em hebraico, manuscrito na segunda caverna. Isso daqui é um código, né? É segunda caverna de Qumran, e esse Ciro eu não lembro. Como também um fragmento da história de Susana, correspondente ao capítulo 13 de Daniel, também em hebraico. Aí manuscrito da quarta caverna, 551. Já na caverna 4 de Qumran, foram achados fragmentos de Tobias, em aramaico, e aí tem o código e hebraico. Deve-se observar também que as cavernas de Qumran não são o único lugar na Judéia onde se acham livros deuterocanônicos. Outro exemplo é a cópia do livro do Eclesiástico, em hebraico, achada nas ruínas de Massada e datada do início do século I a.C. Somente em 90 d.C., e pretendendo abafar o crescimento do cristianismo, é que os líderes judeus se encontraram na cidade de Jâmnia, ou Jabnes, que em hebreu significa Yavne, a uns 45 quilômetros a oeste de Jerusalém, para determinar a lista de livros inspirados. Ali excluíram todos os livros do Novo Testamento e 7 livros do Antigo Testamento: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, além de Esther, capítulo 10, do versículo 4 ao 16, também versículo 24, Daniel 3, do 24 ao 90, e Daniel 13, 14, que os judeus alexandrinos e cristãos consideravam canônicos. Essa decisão, provavelmente, foi tomada por causa dos cristãos terem adotado a Bíblia grega, também conhecida como Septuaginta. O livro Cântico dos Cânticos só aí foi canonizado.
pois havia muita disputa dos diferentes grupos judaicos a respeito da inspiração deste livro. Vale destacar que este sínodo judaico não teve a presença de nenhum cristão. Os judeus de Jâmnia fixaram os seguintes critérios. Então, esses foram os critérios usados para determinar se um livro era inspirado ou não. Primeiro, o livro sagrado não pode ter sido escrito fora da terra de Israel. Então, se formos seguir por esse padrão, o livro de Apocalipse seria considerado um livro não inspirado, já que foi escrito pelo apóstolo na ilha de Patmos, onde ele estava aprisionado. Segundo, não em língua aramaica ou grega, mas somente em hebraico. Terceiro, não depois de Esdras, que viveu de 458 a 428 a.C. E quarto, não em contradição com a Torá ou lei de Moisés. Essa decisão dos judeus palestinenses não foi aceita pelos judeus de Alexandria, os quais tinham, como vimos, um cânon mais vasto. Isso gerou, então, a existência de dois cânones entre os judeus no início do cristianismo, o restrito dos palestinos e o amplo dos alexandrinos. Se realmente houvesse um cânon já fixo na época de Jesus e dos apóstolos, com certeza os judeus alexandrinos não teriam inserido os deuterocanônicos na sua tradução. Aí vou pular um pouquinho aqui também, e começando daqui. Não podemos nos basear na lista escrita por Flávio Josefo em 95, que coincide com o cânon hebraico, excluindo os deuterocanônicos, pois apesar disso, encontram-se em seu trabalho citações de 1 de Macabeus, 1 de Esdras e suplementos de Esther. Logo, não dá para se concluir, a partir do seu testemunho, que o judaísmo já tivesse fixado seu cânon no final do primeiro século. A igreja cristã se desenvolveu no ambiente da diáspora. Na prática, a Bíblia da igreja foi a Bíblia grega. Daí o motivo por que as citações feitas no Novo Testamento são normalmente da Septuaginta. O fato é que o cânon dessa Bíblia grega passou a ser o cânon dos primeiros cristãos. Sobre isso, diz o seguinte livro protestante. Segundo o escritor Aristeas, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico foi feita por 72 sábios judeus. Daí o seu nome Septuaginta, na cidade de Alexandria, a partir de 285 a.C. Ou, antes de Cristo, não, perdão, depois de Cristo, after Christ, porque aqui está em inglês, por isso que eu me equivoquei. A pedido de Demétrio Falário, bibliotecário do rei Ptolomeu, Filadelfo. Concluída 39 anos mais tarde, essa versão assinalou o começo de uma grande obra que, além de preparar o mundo para o advento de Cristo, deveria tornar conhecida de todos os povos a palavra de Deus. Na igreja primitiva, era essa a versão conhecida de todos os crentes. Além do mais, convém notar que o Novo Testamento faz inúmeras citações implícitas dos livros deuterocanônicos, como vemos em outro texto deste nosso site. Aí vem mais algumas coisas aqui, que para remir o tempo, eu vou pular um pouco, e então vou aqui para esse segundo website, que diz assim, eu vou aumentar aqui a letra, quando surgiu, quem criou e como está definido o cânon bíblico. E veja que isso daqui também é um site católico. Aqui está escrito católicos na Bíblia. Pergunta interessante. Pena que nenhum protestante saberá responder, pois a única resposta deles é que a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas como a Bíblia Sagrada foi feita, eles não conseguem responder. Isso porque os criadores do protestantismo retirou deles 1500 anos de história cristã e assim nem entender o real significado da palavra inspiração eles sabem. Então, esse é um site, um website católico
em que dá uma alfinetada nos protestantes. Vejam bem, meus irmãos, ninguém duvida da inspiração divina nos livros sagrados. Só que inspiração não tem nada a ver com criação. Deus inspirou seus profetas a escreverem tais livros, e assim inspirou a Santa Igreja a reunir um conjunto entre esses livros e edificar o que hoje chamamos de Bíblia. Guardem bem isso aqui, volto a repetir, é um site católico, aqui está, catolicosnabiblia.com.br. É um site católico, então não estou pegando uma fonte que seja protestante, evangélica, é um site católico, e guardem bem isso aqui que foi dito. Está aqui, ó. Deus inspirou seus profetas a escreverem tais livros e assim inspirou a Santa Igreja, logicamente referindo-se à Santa Igreja Católica, a reunir um conjunto entre esses livros e edificar o que hoje chamamos de Bíblia Sagrada. Então vou deixar até aqui marcado em azul para que vocês tenham em mente isso que foi afirmado aí. Mas será que só os livros bíblicos são inspirados? Lógico que não. A Bíblia Sagrada é só um conjunto desses livros que foram divididos entre canônicos e apócrifos. Não podemos deixar de relatar que entre tais livros existiam alguns livros chamados gnósticos. Esses livros, sim, não foram inspirados por Deus e a Igreja não recomenda a leitura de tais livros. Por outro lado, existem os chamados livros apócrifos, onde muitos deles são desordenados. Mas, mesmo assim, suas informações são totalmente usadas pela Santa Igreja. Caso do Evangelho de Tiago, por exemplo. É um livro apócrifo, mas usado pela Santa Igreja. Nele retiramos informações como a história da Virgem Maria. Mas vamos voltar ao assunto. Como nasceu a Bíblia Sagrada? Aí tem aqui, ó, sem a Igreja Católica, a sua Bíblia não tem base. Quer dizer, colocando a Igreja por cima da palavra do Altíssimo, o que por si só já é um grandíssimo pecado, já que o próprio livro de Salmos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não uma igreja. Então, já liguei aqui o ventilador, daqui a pouquinho vou ligar a turbina, porque o assunto já está esquentando. Os livros sagrados foram escritos entre 1250 anos antes de Cristo, e seus últimos livros do Novo Testamento foram escritos entre o século I e II depois de Cristo. Entre o século III e IV, a Igreja passou por um período de formação canônica, pois existiam centenas de livros entre o Antigo e o Novo Testamento, todos espalhados por diversas comunidades cristãs, onde ninguém tinha total certeza de quais livros realmente deveriam ser usados na liturgia diária da Igreja. Mas alguns protestantes juram que no século I já existia um cânon bíblico. De onde eles retiraram essa ideia, eu não sei, mas eu provarei com documentos históricos que até o século IV não existia um cânon bíblico definido. Então vai vendo, pessoal. Muito bem. Diz aqui, bem, existe um documento chamado Cânon de Muratori. O original desse documento data do ano 150 depois de Cristo, ou seja, século II ou segundo século. O mais importante desse documento é que ele cita alguns livros que eram lidos nas comunidades cristãs da época, e cita alguns livros que hoje temos como canônicos. Porém, ele cita alguns livros que não temos nem conhecimento de seu conteúdo, mas que na época era lido nas comunidades cristãs. O primeiro cânon com a exatidão de livros foi definido nos concílios regionais de Hipona e de Cartago, com total aprovação de Roma.
Não há outro registro de um cânon definido universalmente antes desses concílios. Então, nós entendemos pela afirmação desse website, que volto a repetir, que é um website católico, que não havia um cânon bíblico definido antes dos primeiros concílios, que os concílios foram instrumentos para dar veracidade ou formação desses cânons. E aqui diz, cânon 36, parece-nos bom que, fora das escrituras canônicas, nada deva ser lido na igreja sob o nome de divinas escrituras. E as escrituras canônicas são as seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 4 livros dos reinos, 2 livros do Paralipômenos, Jó, Saltério de Davi, 5 livros de Salomão, 12 livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite, Esther, 2 livros de Esdras e 2 livros dos Macabeus. Então, aqui, por exemplo, estão cortados Zacarias, né? Oséias, Malaquias, e mais um que outro, Abacuque, também não seria considerado um livro inspirado. E do Novo Testamento, 4 livros dos Evangelhos, 1 livro de Atos dos Apóstolos, 3 epístolas de Paulo, uma do mesmo aos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas e o Apocalipse de João. Sobre a confirmação deste cânon, se consultará a igreja do outro lado do mar. É também permitida a leitura das paixões dos mártires na celebração de seus respectivos aniversários. Então aqui vem falando do Concílio de Hipona, Concílio de Cartago III, Concílio de Cartago IV, etc, etc, etc. Bom, como está definido o cânon bíblico? A Bíblia é formada pelos seguintes livros: Antigo Testamento, a Bíblia católica, né? Estou lendo aqui, vou aumentar um pouquinho a letra. Está aqui. Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª de Samuel, 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª de Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1ª e 2ª de Macabeus, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes ou Coelete, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico ou Sirácida, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí estão todos os livros do Antigo Testamento segundo a Bíblia católica. E o Novo Testamento, os 27 livros que nós temos também na Bíblia evangélica. Portanto, o Antigo Testamento é formado por 46 livros e o Novo Testamento reúne 27 livros. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego. Quase a totalidade do Antigo Testamento foi redigida em hebraico, embora existam algumas palavras, trechos ou livros em aramaico e grego. Quanto ao Novo Testamento, este foi completamente redigido em grego. A única exceção parece ser o livro de Mateus, originariamente escrito em aramaico. Contudo, esse original foi perdido de maneira que resta-nos hoje a versão em grego. Mais algumas informações aqui. Ainda estou esquentando, pessoal. Estou passando todas essas informações porque depois nós vamos contestar grande parte do que está escrito aqui. Quanto ao Antigo Testamento, a Bíblia protestante possui 7 livros a menos que a Bíblia católica. Ocorre que a Igreja Católica, desde o início, utilizou a tradução grega da Bíblia chamada Septuaginta, ou versão dos 70. Essa tradução para o grego foi feita no século III, em Alexandria, Egito, por 72 sábios, em virtude da existência de uma grande comunidade judaica nessa cidade que já não mais compreendia a língua hebraica. Na época em que foi feita essa tradução, a lista, cânon dos livros sagrados, ainda não estava concluída.
de forma que essa versão acabou abrigando outros livros, ficando mais extensa. Essa foi a Bíblia adotada pelos apóstolos de Jesus em suas pregações e textos, das 350 citações que o Novo Testamento faz dos livros do Antigo Testamento. 300 concordam perfeitamente com a versão dos 70, inclusive quanto às diferenças com o hebraico. Muito bem. Passando para um outro website aqui. A formação do cânon bíblico. Para desmontar a farsa da sola escritura e, por conseguinte, o texto do referido, ex-padre, referindo-se a Lutero, é preciso que você entenda a história da formação do cânon bíblico. Aí, aqui diz, então, algumas considerações que eram tomadas, ou que foram tomadas. Até o nascimento de Nosso Senhor existia somente um cânon, o Velho Testamento com 45 livros. Com a apostasia dos sacerdotes judaicos, Nosso Senhor instituiu a autoridade religiosa da Igreja dos Apóstolos, que começou seu apostolado pelo mundo através de ensinamentos escritos e orais. Aí diz aqui, número 3. O crescimento da Igreja de Cristo, que no século II passou a se chamar Igreja Católica, então vai vendo a heresia. O crescimento da Igreja de Cristo, que no século II passou a se chamar Igreja Católica, motivou a inveja e o ódio dos judeus, que passaram a persegui-la de todas as formas, como se não houvesse sido o contrário, né? Aí diz aqui, se você se aprofundar na história do cristianismo, verá que os sacerdotes judaicos Caifás e Anás usaram de grande influência que possuíam junto ao Império Romano para forçar o ato covarde e omisso de Pôncio Pilatos, de lavar as mãos na condenação à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E, o que parece, essa influência junto aos romanos também foi usada posteriormente à morte de nosso Senhor para massacrar os católicos nas arenas de Roma, como se fossem católicos que eram devorados por leões, crucificados, a cabeça arrancada, degolados, e os seus corpos serviam como tochas para iluminar o caminho, né? Foram os católicos que serviam de espetáculo nas arenas do Coliseu de Roma. Então vai vendo a hipocrisia, pessoal. Número 4. Uma das medidas tomadas pelos judeus para dificultar a difusão do evangelho foi criar diretrizes para que os escritos católicos, ou seja, os evangelhos e as cartas, não ingressassem no cânon bíblico. Assim, no ano 100, depois de Cristo, usando de uma autoridade religiosa da qual não dispunham mais, os judeus, reunidos no concílio de Jâmnia, na cidade de igual nome, elaboraram as seguintes condições para que o escrito fosse incluído no cânon do Velho Testamento. E essas condições aqui eu já mostrei para vocês, correto? Que o livro não poderia ter sido escrito fora de Israel, somente em hebraico, não depois de Esdras, e não poderia contrariar a Torá ou lei de Moisés. Muito bem. Aí aqui diz, os 7 livros acrescentados no Concílio de Trento. E esse daqui é um outro website católico, tanto que o tema é As Mentiras do Apocalipse Protestante. Então diz assim, os 7 livros só foram acrescentados e aprovados no Concílio de Trento no século XVI, depois da rebelião protestante. Então eles não chamam de reforma, mas sim de rebelião. Muito cômodo para essa alcateia protestante, vai vendo, pessoal, alcateia é coletivo de lobos, né? Então, muito cômodo para essa alcateia protestante afirmar que a Igreja Católica só acrescentou os deuterocanônicos no Concílio de Trento depois da rebelião desses vândalos. Como diz um velho ditador, acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Vladimir Lenin, ditador soviético. Então, segundo o conceito aqui estabelecido, os protestantes são considerados uma alcateia, são também chamados de vândalos e também de discípulos de Vladimir Lenin.
Aqui continua dizendo o seguinte: o que essa alcateia fez? Simplesmente nos acusar do que eles mesmos fizeram. Ou seja, eles mutilaram o cânon bíblico deles. E ao longo do tempo, espalharam a notícia de que nós, católicos, acrescentamos livros apócrifos na Bíblia depois de sua rebelião. Porém, a história documentada está disponível e acessível para todos. Assim podemos ajudar pessoas humildes, facilmente enganadas pelos lobos protestantes, a se libertarem desses embustes satânicos. Aí diz, vamos começar pelo famoso Concílio de Trento, no qual a Alcateia afirma ser o concílio onde a Igreja Católica incluiu os 7 livros deuterocanônicos na Bíblia Sagrada. Vamos ler em sua ata se existe alguma coisa sobre a Igreja acrescentar ou modificar algo no cânon bíblico. Então aqui vem a ata do Concílio de Trento, grande por sinal, que eu não vou ler, mas está aqui, olha, é um site católico, macabeus.no.comunidades.net. É um site católico. Muito bem. Acessando aqui um outro site, Deuterocanônicos versus Cânon Farisaico Protestante. Aí diz assim, muito se fala a respeito do cânon bíblico, teorias são levantadas, suposições são inventadas e fábulas foram acrescentadas na história ao longo do tempo, principalmente pelos intitulados teólogos protestantes. Essa alcateia, no qual o único objetivo e contribuição para o cânon bíblico foi arrumar desculpas, heresias e embustes para defender a mutilação satânica decorrente ao vandalismo do século XVI. Como todos nós sabemos, desde o século IV até o século XVI, o cânon bíblico, Velho Testamento mais Novo Testamento, sempre conteve 73 livros e nunca existiu repúdio a esse cânon. Outra grandíssima mentira. No século XVI aconteceu a pior desgraça que poderia ter ocorrido no cristianismo desde as tribulações do Apocalipse. Veja, olha, tem que ir, pessoal. Está esculachando o pessoal protestante, né? Alcateia, vândalos e por aí vai. Quando os apóstolos foram exterminados pelas autoridades judaicas e romanas, essa desgraça se chama revolta protestante. Nessa época, um bando de lunáticos incentivados pelo esquizofrênico Lutero decidiu por conta própria inventar um cristianismo ao seu bel prazer. Nesse novo modelo de cristianismo, cada pessoa, ou seja, o indivíduo, é uma igreja. E cada igreja tem o direito de moldar o seu próprio Deus e interpretar de forma deturpada as escrituras sagradas. O que vem a provar que, fora da Igreja Católica, não existe interpretação das escrituras sagradas. As escrituras sagradas somente podem ser interpretadas pelos padres, pelos bispos, pelo clérigo católico. O que é isso senão um monopólio? Continuando, foi assim que nasceu na humanidade essa desgraça chamada protestantismo. Eu acho que a pessoa que escreveu esse blog deve ser aluno do Dercy Gonçalves da Virgínia. O Dercy Gonçalves, só em ouvir falar em Lutero e João Calvino, ele começa a ter urticárias. Nesse novo conceito de cristianismo, o homem é pecador acima de tudo. Suas obras não valem de nada para a sua salvação. Então vai vendo, pessoal. Outra doutrina que as obras, o praticar boas obras, pode levar a pessoa à salvação, esquecendo-se do sacrifício de Yeshua na cruz. Então, a turbina já está esquentando e eu estou colocando óleo na máquina. Daqui a pouco a gente vai esquentar aqui e vamos devolver todos esses nomes bonitinhos: alcateia, esquizofrênicos, comparação com Lênin.
Daqui a pouco vamos chutar o pau da barraca. Repetindo, nesse novo conceito de cristianismo, o homem é pecador acima de tudo. Suas obras não valem de nada para a sua salvação, pois, tendo fé na pessoa de Jesus Cristo, suas faltas estão perdoadas. Foi nessa visão herética que os protestantes definiram o seguinte conceito: tudo vale a pena se for para perseguir a Igreja Católica. Assim perdemos a noção do bem e do mal, do certo e do errado, da verdade e da mentira. Agora sim temos no mundo um verdadeiro cristianismo farisaico, pois essa ideologia é a mesma visão farisaica de 2000 anos atrás. Com o cristianismo farisaico, fatalmente esses protestantes aderiram aos usos e costumes heréticos dos fariseus e, como se não bastasse a rebeldia, aderiram ao cano do Antigo Testamento farisaico como regra de fé e da palavra de Deus. Pronto, está aí a maior desgraça na humanidade desde o extermínio apostólico no primeiro século. Mas seria tão fácil para esses protestantes farisaicos mentirem para si mesmo, para toda a sua geração e para todas as gerações futuras? Claro que não, pois a esposa do Cordeiro se mantém firme e fiel à sua palavra, doutrina e tradição. Nunca iria permitir que uma verdade ficasse encoberta por uma mentira. Foi assim que a Igreja Católica derrubou todos os embustes protestantes a respeito do cânon bíblico. E aí ele solta aqui algumas pérolas, né? Como essa aqui, por exemplo: pensamentos dos rebelados. Um imbecil pode, por si só, levantar 10 vezes mais problemas que 10 sábios juntos não conseguiriam resolver. De Vladimir Lenin, outra vez, comparando a protestantes com Vladimir Lenin. Aí ele faz algumas dissertações aqui, compara os protestantes com Pinóquio, nariz de mentiroso, que cresce, etc. e tal. Muito bem. Agora estamos chegando na parte interessante. Vou beber um pouquinho d'água. Vamos lá. Heresias católicas. Nenhum concílio ecumênico foi convocado por um papa. Todos foram convocados por imperadores bizantinos. Se o ensino da primazia romana fazia parte da santa tradição, então esse poder teria sido exercido para resolver as muitas disputas no início da história da Igreja. Um concílio geral podia ignorar as decisões do pontífice romano. As decisões tomadas pelos papas, em casos que envolviam outros bispos, foram muitas vezes confirmadas por concílios ecumênicos. Isso indica que a própria decisão papal em si não era considerada final. Aí faz uma dissertação aqui sobre o primeiro concílio ecumênico. Ário e seus ensinamentos foram condenados por um sínodo de bispos que o Papa convocou em 320 d.C. Alexandre de Alexandria convocou um sínodo local em Alexandria 321 d.C., que também condenou o arianismo. 5 anos após o Papa ter condenado o arianismo, o imperador Constantino convocou um concílio ecumênico para resolver a questão. Welton argumenta que a decisão do Papa não foi considerada cabal no assunto nem deu fim à questão. Aí depois vem o segundo concílio ecumênico, que foi presidido por Melécio de Antioquia, que não estava em comunhão com Roma. Terceiro concílio ecumênico, o terceiro concílio ecumênico chamou Nestório para explicar seus ensinos logo após sua condenação como herege pelo Papa Celestino I. Aí vem algumas considerações aqui sobre este concílio. O concílio de Éfeso, em 431 d.C., o quarto concílio ecumênico, que foi convocado contra a vontade expressa do Papa, o quinto concílio ecumênico, que teve uma controvérsia que surgiu a partir dos escritos conhecidos como 3 capítulos, escritos pelos bispos Teodoro, Teodoreto e Ribas. O Papa Virgílio se opôs à condenação. O sexto concílio ecumênico, o Papa Honório, quanto o Patriarca Sérgio I de Constantinopla,
foram declarados hereges no Sexto Concílio Ecumênico. Isso não é ensinado, né? Que no Sexto Concílio Ecumênico, tanto o Papa Honório quanto o Patriarca Sérgio I de Constantinopla foram declarados hereges. O Concílio de Trullo é considerado pelos ortodoxos como a continuação do Sexto Concílio. Quer dizer, seguiu as mesmas diretrizes nesse concílio que considerou o Papa Honório e o Patriarca Sérgio I hereges. O Concílio de Sárdica, onde é reivindicado pelos apologistas católicos que afirmam que este concílio oferece uma prova de primado papal. Concílios ocidentais, Filioque, em 809, quando o Papa Leão III, e se vocês querem saber quem foi esse Leão III, dá uma olhadinha num hangout que eu fiz sobre a história suja dos papas, né? Solicitou a aprovação da adição ao credo niceno do Filioque, incluído pela primeira vez pelo Terceiro Concílio. Tem o Concílio de Frankfurt, que foi realizado em 794. 2 legados papais estavam presentes, Teofilato e Estevão, e alguns outros concílios. Muito bem. Agora vamos ver algumas heresias que foram aprovadas em certos concílios e consideradas como normas que são tomadas como coisas santas até hoje pela Igreja Católica. Então nós temos aqui, primeira heresia, oração pelos mortos. Segunda, o sinal da cruz. Terceira, velas de cera. Lei dominical promulgada por Constantino ordena o repouso no primeiro dia da semana. Então, já que os adventistas esperam tanto pelo decreto, esse decreto já foi estabelecido no ano 321, que foi justamente o ano do Concílio de Nicéia, concílio esse que foi promovido pelo imperador Constantino. Então, nesse concílio foi ordenado o repouso no primeiro dia da semana, ou seja, a lei dominical. Concílio de Laodiceia adota o domingo como dia do Senhor, no ano 346. Foi promulgada a lei no ano 321, mas finalmente adotada no ano 346. Ano 375, veneração dos anjos e dos santos mortos, o uso de imagens. Então vai vendo, os mesmos que se sentaram e se reuniram em concílios para decidir qual livro era inspirado, qual livro deveria fazer parte do cânon bíblico, são esses que aprovaram essas heresias aí. Então, em 394, missa como celebração diária. Exaltação de Maria, surge o termo Mãe de Deus, cuja primeira aplicação ocorreu no Concílio de Éfeso, 431, no ano 431. Sacerdotes começam a vestir-se de forma distinta da dos leigos, no ano 500. Extrema unção, no ano 526. Doutrina do purgatório estabelecida por Gregório I. Vá lá no meu hangout que eu fiz sobre a história dos papas, procure por Gregório I. E aí vocês vão saber muita coisa sobre aqueles que são chamados vicários de Cristo. Então, doutrina do purgatório, inventado pela Igreja Católica. O latim usado nas orações e cultos imposto por Gregório I, no ano 600. Também no ano 600, orações dirigidas a Maria, aos santos mortos e aos anjos. Quer dizer, antes não havia. Então, Gregório I, o herege Gregório I, determinou essa heresia, que fossem dirigidas orações a Maria. No ano 607, título de Papa, ou Bispo Universal, dado a Bonifácio III pelo Imperador Focas. Então vejam, meus amigos, que antes não havia esses títulos. Agora, no ano 709, beijar o pé do Papa, começa com o Papa Constantino. Vai vendo e vai moendo, pessoal. Ano 786, o culto à cruz, as imagens e as relíquias é autorizado. Por isso que a Igreja Católica diz que tem o cordão umbilical de Jesus quando nasceu, o primeiro dente de leite de Jesus que caiu,
o dedo do Espírito Santo, o leite dos seios de Maria. Esse leite é poderoso. Eu gostaria muito de tomar esse leite porque certamente tem todas as vitaminas, todo o alfabeto, de A a Z. Até hoje eles têm o leite dos seios de Maria que amamentaram ao menino Jesus. Esse leite é poderosíssimo. Eu gostaria muito de tomar esse leite, porque assim não precisaria ir para a academia, caminhar, queimar calorias, já que esse leite é poderosíssimo. Então vai vendo. Dente de leite de Jesus, do menino Jesus, o dedo do Espírito Santo, leite dos seios de Maria e várias outras coisas. Água benta misturada com um pouco de sal e abençoada por um sacerdote. Isso foi adotado no ano 850. Aí, no ano 927, o colégio de cardeais é estabelecido. No ano 995, canonização de santos mortos pela primeira vez. Então vai vendo, pessoal, vai vendo e vai moendo. E no ano 998, jejum nas sextas-feiras e durante a quaresma. No ano 1079, celibato do sacerdócio decretado por Gregório VIII. Em 1079, quer dizer, violar criancinhas, dançar na boquinha da garrafa, como foi descoberto recentemente lá no Vaticano, pode. O rosário, oração mecânica com contas inventada por Pedro, o ermitão, em 1090. A Inquisição instituída pelo Concílio de Verona. Aí, vai vendo. Meu pai, isso aqui deixa o Dercy Gonçalves da Virgínia doido, porque ele diz que nunca houve uma Inquisição. E ainda tem um discípulo dele, o Wolverine, o Fruta de Conde, que também defende com unhas e dentes e segue agarrado lá no escroto do Dercy Gonçalves e não larga. Venda de indulgências. E foi assim que a Igreja Apostólica Romana foi amealhando uma riqueza infinita que continua até os dias de hoje, com a venda de indulgências. Mas, segundo o Chiquinho de Roma, não existe inferno. Então, essa venda de indulgências é uma falácia. Não é mesmo, pessoal? É uma falácia. Transubstanciação proclamada pelo Papa Inocêncio III. Eu também comento sobre esse Papa Inocêncio III. Sabe o que é transubstanciação ou transubstanciação? Eles pegam a hóstia e dizem que tem o poder de transformar aquela hóstia no corpo de Cristo. Aí, durante a Inquisição, as pessoas amarradas, torturadas, eles vinham e falavam: confessa que isso daqui é o corpo de Cristo. Aí os cristãos verdadeiros diziam que não era, e eram mortos. E depois vem aquele fariseu que chamou os protestantes de alcateia, né, de vândalos, dizendo que eram os católicos que iam para as arenas do Coliseu de Roma. Estão vendo como o farisaísmo e a falácia predomina, pessoal? Continuando aqui. Isso aqui, então, é muito forte. Ai, meu pai, se alguém mostrar esse hangout para o Dercy Gonçalves, ele vai voltar para o hospital, que vai passar muito mal. Confissão auricular de pecados ao sacerdote, não a Deus, instituída por Inocêncio no Concílio de Latrão, em 1215. Missa ensinada por Pascácio Rodbert, aprovada no Concílio de Latrão, também no mesmo concílio, no mesmo ano, 1215. Adoração da hóstia, decretada pelo Papa Honório III, 1220. Proibição da Bíblia aos leigos. Está aí! E depois ainda vem dizer que, se hoje nós temos uma Bíblia, é graças à Igreja Apostólica Romana. Que farisaísmo! Agora, quem é a alcateia e quem são os vândalos? Se está escrito e foi determinado no Concílio de Valença, em 1229, proibição da Bíblia aos leigos.
A Bíblia é inserida no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valença. Então, e agora, pessoal? Como é que fica? Como é que fica isso? Por que se proibia a leitura da Bíblia? Ou que as pessoas tivessem uma Bíblia? Porque o conhecimento da verdade liberta, né? Escapulário, inventado por Simon Stock, monge inglês. Purgatório, proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença, em 1439. A doutrina dos 7 sacramentos é confirmada. Ave Maria, parte da última metade, foi acrescentada 50 anos depois e aprovada pelo Papa Sisto V no final do século XVI. Jesuítas, ordem fundada por Loyola em 1534. Está aí. Tradição declarada de igual autoridade que a Bíblia pelo Concílio de Trento. Então a tradição católica está no mesmo patamar que a palavra do Altíssimo. Outra heresia, pessoal. Outra heresia. Voltando aqui, lembram que eu pedi para vocês para deixar marcado aqui? Deixa eu ver. Que ele diz assim, olha, voltando aqui. Onde é que está? Onde é que está? Aqui. Deus inspirou seus profetas a escreverem tais livros. E assim inspirou a Santa Igreja, quer dizer, a Igreja Católica, já que isso daqui é um website católico, a Santa Igreja a reunir um conjunto entre esses livros e edificar o que hoje chamamos de Bíblia Sagrada. Mas aqui nós estamos vendo que, como foi dito, né, no ano de 1229, no Concílio de Valença, a proibição da Bíblia aos leigos, quer dizer, o povo não tinha acesso à Bíblia, somente os padres, os bispos, os arcebispos, os cardeais, sei lá se já haviam esses títulos na época, mas o povão não tinha acesso. Por que será, hein, pessoal? Por que será? Por que a verdade incomoda tanto? É aquele versículo: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Continuando. Está aqui. Livros apócrifos acrescentados à Bíblia pelo Concílio de Trento. Credo do Papa Pio IV é imposto. Imaculada Conceição da Virgem Maria proclamada pelo Papa IX. Infalibilidade do Papa em matéria de fé e moral. Peraí, então, Chiquinho, você está merecendo sofrer um processo de impeachment, porque o Chiquinho disse que o inferno não existe. Isso é uma matéria de fé e também de moral. E se o Chiquinho, o nosso querido jesuíta comunista, que se senta no trono de Pedro, no lugar chamado Vaticanos, lugar de sacrifício a deuses pagãos, diz que não existe o inferno, então ele não é infalível, ele está indo contra a própria doutrina da Igreja Católica e ele também está indo contra a doutrina das indulgências. Então como é que é isso, pessoal? Alguém pode me explicar? Eu falei que ia ligar a turbina. E eu estou espalhando a bosta. Assunção da Virgem Maria, ascensão corporal ao céu, um pouco depois de sua morte, proclamada por Pio XII. Até hoje eu quero que alguém me prove onde está escrito que Maria subiu. Que alguém me diga. E em 1965, infelizmente no ano que eu nasci, né, Maria, proclamada mãe da igreja pelo Papa Paulo VI. Então tá aí, olha. Essas são algumas. Tem mais aqui, pessoal. Tem mais aqui. Olha a lista como é que é grande. E essa daqui ainda está mais explicada. Vou aumentar aqui a letra para que todos possam ver. Está aqui. Lista de heresias e tradições humanas adotadas e perpetuadas pela Igreja Católica Romana ao longo de 1600 anos. Aí diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, correto? Estas datas são, em muitos casos, aproximadas. Muitas destas heresias ocorreram há anos antes na igreja, mas somente
quando foram adotadas por um conselho da igreja e proclamadas pelo Papa como dogma de fé, elas foram incorporadas aos católicos. Uma doutrina, para ser verdadeira, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Com a reforma do século XVI, estas heresias foram repudiadas por não fazer parte da religião de Jesus, conforme ensina o Velho Testamento. Então, diz aqui, vou beber mais um pouquinho d'água aqui, vou ligar outra turbina, a segunda. Então diz assim: de todas as tradições humanas ensinadas e praticadas pela Igreja Católica Romana, que são contrárias à Bíblia, as mais antigas são as preces para os mortos e o sinal da cruz. Ambas surgiram 300 anos após Cristo. Aí vem, como já vimos da outra vez, mas essa aqui está mais explicada. As velas de parafina foram introduzidas na igreja cerca do ano 300. Para quê? Comércio. Assim, curto e grosso, comércio. Só podia se comprar velas vendidas pela Igreja Católica. Puro comércio. A veneração aos anjos e santos mortos, no ano 375. A missa como uma celebração diária adotada no ano 394. A adoração a Maria, mãe de Jesus, e o termo mãe de Deus como uma aplicação a ela teve origem no concílio de Efésios, em 431. Aí vem, os padres passaram a se vestir diferentemente dos leigos. A doutrina do purgatório foi estabelecida primeiro por Gregório o Grande, cerca do ano 593. O latim como língua das orações e dos cultos nas igrejas foi também imposto pelo Papa Gregório I, 600 anos após Cristo. A palavra de Deus proíbe a oração e a pregação em uma língua desconhecida. 1 Coríntios 14, 9. A Bíblia ensina que oremos a Deus apenas. Na igreja primitiva, nunca houveram orações dirigidas a Maria, nem aos santos mortos. Esta prática começou na igreja romana, cerca do ano 600. O papado é de origem pagã. O título Papa ou Bispo Universal foi dado ao bispo de Roma pelo cruel imperador Focas, primeiramente no ano de 610. Ele deu este nome a ele com o objetivo de causar um descontentamento ao bispo Ciriacos de Constantinopla, quem justamente o excomungou por ter causado a morte de seu antecessor, imperador Mauritus. Gregório I, o então bispo de Roma, recusou o título, mas seu sucessor, Bonifácio III, foi o primeiro a assumir o título de Papa. Jesus não apontou Pedro ao comando de seus apóstolos e proibiu que qualquer um a tal posto. E aqui diz, nem há qualquer menção nas Escrituras, nem na história, que afirma que Pedro em algum momento esteve em Roma. Meu pai, para o ônibus que eu quero descer. Então quer dizer que Pedro nunca esteve em Roma? Então quer dizer que aquele trono onde Chiquinho se senta para julgar temas da fé e da moral é uma farsa? É fake news? É, meus amigos, é fake news. É fake news. Pedro nunca esteve em Roma. Nunca esteve em Roma. Aí eu pergunto, eu estou aqui mostrando, explanando para vocês todas essas trapaças e falcatruas. Aí você vai dar mais crédito a um pessoal desse, que do Altíssimo não tem nada, e que decidiram aleatoriamente quais os livros que deveriam pertencer ao cânon bíblico, do que a própria palavra do Altíssimo? Não podemos, meus amigos. Infelizmente, a Bíblia, tal como a temos, foi e continua sendo manipulada, desgraçadamente. Pedro nunca esteve em Roma, tampouco que ele fora papa lá por 25 anos. Clemente, terceiro bispo de Roma, ressalta que não há nenhuma evidência real do século I de afirmar que Pedro em algum momento esteve em Roma. Que alguém, por favor, mande isso para o Dercy Gonçalves da Virgínia e também para o Fruta de Conde. Mande isso daqui para ele. E que eles dêem uma explicação.
O ato de beijar os pés do Papa começou no ano 709. Era um costume pagão beijar os pés de imperadores. A palavra de Deus proíbe tais práticas. E aí tem algumas referências. O poder temporal dos papas começou no ano 750, quando Pepin, o usurpador do trono da França, dirigiu-se à Itália, convocado pelo Papa Stephen II para a guerra contra os longobardos italianos. Ele os dizimou e deu a cidade de Roma e suas vizinhanças ao Papa. Jesus expressamente proíbe tal coisa e ele mesmo recusou ser posto rei do mundo. Veneração da cruz de imagens e relíquias foi autorizada no ano 788. Isto foi por ordem da imperatriz Irene. Olha aí, pessoal, uma imperatriz, Irene de Constantinopla, quem causou a extirpação dos olhos do seu próprio filho, Constantino VI, e então chamou um conselho da igreja por solicitação do Papa de Roma, Adriano I, naquele tempo. Tal prática é simplesmente chamada de idolatria na Bíblia e é severamente condenada. Não existe diferença entre idolatrar e venerar. É a mesma coisa, meu irmão católico. É a mesma coisa. A água benta, misturada com uma pitada de sal e abençoada pelo padre, foi autorizada no ano 850. A veneração a São José começou no ano 890. O batismo dos sinos foi instituído pelo Papa João XIV no ano de 965. A canonização dos santos mortos pelo Papa João XV. Jejuar às sextas-feiras e durante as quaresmas foram tradições impostas no ano de 998 pelos papas que se disseram interessados pelo comércio de peixe. Ih, pegou mal, hein? Pegou mal pelo comércio de peixe. Bula papal ou permitir que se coma carne. Algumas autoridades dizem que começou no ano 700. Isto é contra o claro ensino do Evangelho. A missa foi desenvolvida gradualmente como um sacrifício. Passou a ser obrigatória no século XI. O Evangelho ensina que o sacrifício de Cristo foi oferecido uma vez por todos e não é para ser repetido, mas apenas lembrado na ceia do Senhor. Caramba! Na ceia, onde ele partiu pão e vinho, e não partiu uma hóstia. O sacrifício foi feito uma vez por todos, entendeu? Pedir mais cedo. Atenção, pessoal da Igreja Bacanal do Reino de Zeus. Campanha de Israel, onde você tem que dar o 13º, fundo de garantia, o valor do seu aluguel, a prestação do seu carro, todo o seu salário. Isso é idolatria. Isso é doutrina pagã. Doutrina pagã. Vocês, membros da Igreja Bacanal do Reino de Zeus. O celibato do sacerdócio foi decretado pelo Papa Hildebrando Bonifácio VII no ano de 1079. Jesus não impôs nenhuma regra parecida, nem os seus apóstolos. Pelo contrário, Pedro foi um homem casado e Paulo diz que convém que os bispos tenham mulher e filhos. Ih, caramba! Vou parar, pessoal. Vou parar que tá doendo. Somente soco no estômago, pescotapa, rastobanda, rabo de arraia, capoeira, jiu-jitsu. Olha, tá feio. Vou parar porque tá feio. Tá feio mostrar toda essa sujeirada. Tá feio, pessoal. Olha, sinceramente. O rosário ou o terço de oração foi introduzido pelo Pedro Eremita no ano 1090, copiado dos hindus e muçulmanos. Ai, meu pai, essa foi de matar. Oh, papai, tem misericórdia. Eu vou fazer como o pessoal crente, né? Oh, papai, tem misericórdia. Essa foi de matar. O rosário ou escapulário foi copiado dos hindus. Hindus que tem mais, a Índia tem mais de 300 deuses. E também dos muçulmanos. Não, aí eu vou parar porque, olha, já estão amaldiçoando até a minha 5ª geração. O pessoal vai me esperar lá no aeroporto.
lá no aeroporto internacional do Galeão, lá no Rio. Cadê ele? Cadê aquele preto latino, aquele cachorro, como muito bem disse a Joyce? Cadê aquele lavador de privada? Aquele preto latino que fica fazendo hangouts lá da Flórida, mostrando um montão de coisas, falando mal. Eu não estou falando mal. Eu estou mostrando a verdade. Eu fui educado, meus pais me ensinaram o seguinte, pessoal. Aquele quem fala a verdade não merece castigo. Então, não estou mostrando nenhuma mentira aqui. Se vocês quiserem pesquisar, por favor, be my guest. Aqui estão as datas, estão os acontecimentos, os concílios. Basta que vocês pesquisem. Olha, essa aqui, nem o Anderson Silva daria uma pancada tão doída quanto essa. O rosário ou o terço de oração foi introduzido pelo Pedro, o eremita, no ano de 1090, copiado dos hindus e muçulmanos. A diversidade de orações é uma prática pagã e expressamente condenada por Cristo. A Inquisição dos hereges foi instituída pelo Conselho de Verona no ano 1184. Jesus nunca ensinou o uso da força para difundir sua religião. A venda de indulgências, usualmente considerada como a compra do perdão. Compra do perdão, que permite indultar o pecado. Isso começou no ano 1190. O cristianismo, conforme o que ensina o Evangelho, condena tal comércio. E foi o protesto contra este tráfico que trouxe à tona a reforma protestante no século XVI. Ai, papai, doeu. Ai, doeu, ai, doeu, doeu, ai, doeu. E como doeu? Ai, doeu, doeu, ai, 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 doeu. Comércio. Mas isso não é falado, né? Isso o Dercy Gonçalves e o Fruta de Conde não falam uma coisa dessa. Isso é até pecado comentar essas coisas. Já estão me excomungando, me chamando de esquerdista, como a Joyce disse, né, que eu sou um pseudo-direita, que eu sou um infiltrado, um cão que tem que continuar latindo. O dogma da transubstanciação foi decretado pelo Papa Inocêncio III no ano 1215. Através desta doutrina, o padre pretende fazer um milagre diário de transformar uma hóstia no próprio corpo de Cristo e então ele finge comê-lo vivo na presença do povo durante a missa. O Evangelho condena tais absurdos. A ceia do Senhor é simplesmente um memorial do sacrifício de Cristo. A presença espiritual de Cristo está implicada no sacramento. Aí diz aqui, a confissão dos pecados ao Padre, uma vez ao ano, foi instituída pelo Papa Inocêncio III, no Conselho de Latrão, no ano de 1215, que as pessoas deveriam confessar os seus pecados ao Padre e não a Cristo. A adoração à hóstia, a proibição da Bíblia. Olha, eu vou parar porque já está ficando feio, pessoal. Está ficando feio. Coisa tá... Aí diz aqui, conclusão, qual será a próxima invenção? A Igreja Romana diz que nunca muda, mas mesmo assim, ela não tem feito nada mais do que inventar doutrinas contrárias à Bíblia e vir praticando ritos e cerimônias que largamente vieram do paganismo. Um estudioso descobriu que 75% dos ritos e cerimônias da Igreja Romana são de origem pagã. Aí está aqui o livro, ó. Cardinal Newman, em seu livro O Desenvolvimento da Religião Cristã, admite que templos, incenso, lamparinas, oferendas de agradecimento, água benta, dias santos e períodos de devoção, procissões, bênção campal, vestimentas sacerdotais, o corte circular do cabelo. É mesmo, né? Até o molusco bolivariano, ele tem o pé do cabelo em forma circular, pessoal. Já viram? Reparem só a nuca do molusco bolivariano, do Luiz Inácio Cachaça 51 Lula da Silva.
É assim, corte circular. Então, veja, até o corte circular do cabelo de padres, monjas e freiras, imagens são coisas oriundas de origem pagã. Está escrito nesse livro aqui, ó. O desenvolvimento da religião cristã por Cardinal Newman, página 359. E agora, hein? E agora? Olha, deixa eu voltar aqui para mim. Voltar aqui a câmera para mim. E agora, hein, pessoal? Aí, esse mesmo pessoal aí, desse quilate que vocês viram, os vários concílios em que eles se reuniram para aprovar esses dogmas, eles também se reuniram para dizer, não, esse livro aqui é inspirado, esse aqui não é, esse aqui vamos colocar, o livro de Enoque, e não, esse aqui revela muita coisa, esse daqui vai ser apócrifo, vamos esconder essa praga aqui. Esse aqui, livro dos justos, tampouco, isso daqui não. E o meio evangélico, por não procurar saber, acaba crendo nessas doutrinas. Isso é que eu vou comentar depois, mas lá no concílio de Constantinopla, no ano 381, foi determinada por esse pessoal aí o dogma da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, o dogma pagão da doutrina da Trindade, pessoal. No concílio de Constantinopla, no ano 381. Então, não vamos somente falar aqui dos católicos, não, porque os evangélicos também deveriam se informar, porque não existe a Trindade, é uma doutrina pagã. E quando chegar esse hangout também, eu vou fazer desse mesmo jeitinho, com todo carinho. Eu vou lendo, procurando explicar e depois eu vou soltar a bomba. E vou provar para vocês que não existe Trindade, que o Espírito Santo é um atributo do Eterno, mas não se pode colocar o Espírito Santo no mesmo patamar do Eterno. Foi o Eterno quem disse, Fiat Lux, que significa haja luz e houve luz. Então, meus amigos, eu acho que mais claro do que isso é difícil. Mais claro do que isso, difícil. Poxa, Gustavo, eu sei que tem gente aqui que é católica, que segue o canal. Poxa, você arrasou com a gente. Não, não arrasei não. Com isso eu estou provando que eu amo vocês. Porque eu também tenho familiares, já disse isso diversas vezes. Familiares que batem no peito e dizem, eu nasci católico, cresci católico e vou morrer católico. E eu digo para eles, já disse diversas vezes, tios, tias, primos, já disse, ah é? Tudo bem. E eu te digo, e se não aceitar a Yeshua, vai para o inferno católico. E teve alguns até que pararam de falar comigo, ficaram me olhando assim, atravessado, torto. Porque quando você fala a verdade, você está dando uma grande prova de amor. A verdade dói, machuca, mas eu prefiro a dor da verdade do que o engano da falsidade e mentira. Eu prefiro que me digam a verdade, ainda que doa. Vai machucar, vai doer, eu vou sofrer, mas depois passa. O tempo é o melhor remédio. Agora, viver na falsidade, na mentira, viver enganado na Matrix, e depois, quando abrir os olhos, pode ser tarde demais. Como a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Então, meus amigos, foi esse pessoal que se reuniu para determinar quais os livros que iriam fazer parte desse livro, quais eram inspirados e quais não eram inspirados. Esse pessoal que supostamente deveriam ser santos, separados do pecado, e nós vimos aí um montão de coisas. Agora a conclusão é sua. Você pode dar um dislike, você pode me xingar até a 5ª geração, me amaldiçoar, não tem problema. Como diz a palavra, né?
não vale encantamento contra Israel. Pode me xingar, pode me chamar de preto latino, limpador de privada, de cão, como me chamou a nossa querida amiga Joyce Maionese Hassman, de pseudo-direita, infiltrado. Pode falar o que for. A resposta dela vai vir na quinta-feira. Está aqui, ó. Eu estou me contendo. Mas está aqui, ó. Vai vir na quinta-feira, às 21 horas. Vocês já estão convidados. E eu faço questão que alguém mande para ela. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para mostrar a vocês. Peço desculpas se alguém se sentiu ofendido. Não foi, não é, jamais será minha intenção o fazer tal coisa. Mas saiba, ainda que vocês até abandonem o canal, fiquem tristes comigo, deixem de falar comigo, de se comunicar comigo, eu entenderei. Confesso que eu entenderei. Mas saiba de uma coisa, eu os amo em nome de Yeshua. E por amar vocês, eu procurei trazer aqui a verdade. Agora, se vocês quiserem aceitar a verdade, como a própria palavra diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quero agradecer a todos que estão aqui no chat. Demétrio Quiniara, Laísa Simon, Jaqueline Rosenboy Nascimento, Irajás Albuquerque, Edson Pereira, Isabel Cardoso, Débora Loirinha, John Calvin, corretor online, Érica Varela, Tiago Moreno, Katie Elwood, Lucélio Medeiros, Fernando Cardoso, Samuel de Andrade Oliveira, Raquel Grego, Cássia Fantasmas, Carlos Neri. Muito obrigado a todos vocês também aqui pelo Periscope, vocês também pelo Twitch. Eu sou o Gustavo, o preto latino, o lavador de privadas de Americana. O primeiro que vai ser deportado pelo cabelinho de espiga de milho com muito laque. O perturbador de Israel. E também agora o cachorro, segundo a Joyce Maionese Hassman. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Até quinta. Não perca.